Que alegria, que alegria, que alegria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Bastidores da Redação. É aqui que você domina o que acontece na mente do examinador, tudo que ele pensa, tudo que ele faz, as decisões que ele toma no seu texto para que você possa garantir a nota máxima. Então, para você vencer o inimigo, né, você precisa dominar, você precisa saber como ele pensa, como ele age, quais são os seus comportamentos, seus hábitos. E eu, como ex-examinador da Banca Sebrasp e também de outra banca, que o contrato ainda está vigente, tava falando? Vou trazer para você esse conhecimento, beleza? Então você que já me acompanha aqui há algum tempo, você viu que o nosso canal aqui deu uma renovada, né? Dei uma limpada nos vídeos, vou deixar os vídeos, vai voltar, fica tranquilo, tá? Mas a minha intenção, meu objetivo é realmente trazer novos vídeos. E hoje nós vamos para a live 229, que vai trabalhar defeitos que a FGV identifica nas redações. Então, eu tenho aqui, né, as redações dos nossos colegas gabaritadores para o tema 229. Então, eu quero agradecer a Luísa Helena. Luísa Helena, obrigado por ter enviado seu texto. Luiz Arthur, obrigado por ter enviado seu texto. Duas vezes, né? Então, copiei errado, Luiz Arthur, duas vezes. A Marta, parabéns por ter enviado seu texto. A Thalia Moura, parabéns por ter enviado seu texto. Wanderson Rocha, parabéns por enviar o seu texto. Gente, quer enviar o meu texto, quero participar desses comentários que você faz ao vivo aqui em cima dos critérios de correção da banca. É muito simples. Só você entrar no nosso grupo aqui no Telegram, aqui no link aqui embaixo vai ter o link do Telegram. Você entra nele e aí você entra no nosso grupo dos gabaritadores, beleza? Aí aqui no nosso grupo dos gabaritadores, né? A gente vai interagindo aí, conversando, ó. E você vai mandando, tá ruim a tela? E você vai mandando aí as suas redações. Eu mando a redação na semana, né? Manda a redação na semana e você vai encaminhando, beleza? Então, vai aí, ó. Já temos 1021. Glória a Deus, gabaritadores, beleza? Bom, então, essa nossa live de hoje foi tirado. Essa aqui é a pasta que eu tô. Essa pasta aqui eu tô montando ela, minha pastinha, né? Todo mundo sabe que eu tô montando dos recursos. Então, tô montando realmente. A mudança, né, gera uma série de transtornos e aí eu estou montando. Então, essa daqui é basicamente 2024, 2025. E o conteúdo é em cima dessa resposta da banca aqui, ó. Então, em cima dessa resposta aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Beleza? Que a gente venceu, né? Abordagem é um tema, a gente venceu. Então, vou trabalhar em cima desse feedback aqui que a banca deu para o recurso. Então, a gente perde, mas aprende. Beleza? Então é em cima dele, em cima dessa resposta que a gente vai trazer o nosso conteúdo. E usando os textos dos gabaritadores como exemplo. Beleza? Chegou na prova da FGV, o que ela espera de você? Para qualquer edital, tá? Aqui eu estou usando o edital do MPU porque é o maior concurso que está aberto então, até então, né? Mas se o seu edital é parte estrutura global e a segunda parte, né? Então é para você também. Beleza? Então, o que a banca espera de você? Você vai lá no item 12.5.6 e lá está escrito a parte estrutura global do texto. Abordagem ao tema, 14 pontos. E progressão textual, 14 pontos. O que a banca espera de você em abordagem ao tema? Aí ela traz aqui palavras assim, ó. Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Então, dentro do perfil esperado, que perfil? Primeiro, que perfil esperado é esse? É o perfil, claro, do seu cargo. Se o seu cargo é consultor, então seu perfil esperado é um perfil para consultor. Se o seu cargo é técnico, o perfil esperado é técnico. Beleza? Bem simples. Então, existe um perfil. Como que a banca seleciona esse perfil? Isso daí a gente já trabalhou na live 228, que está aqui no ar, tá? Só entrar nela aqui, tá aqui no ar. E lá eu mostrei para você que ela faz uma seleção. Ela vai lá, pega 50 textos aleatoriamente, né? É o miguezinho dela. Como se fosse um trabalho que a gente faz ali antes de soltar como que vai ser a correção do Enem, né? Então, pegou 50 textos ali aleatórios e tal,
E com base nesses 50 textos aleatórios, a banca então estima o seu perfil. Beleza? Quinte, depois disso, aqui é a primeira regra do jogo, tá? Então, primeira regra do jogo, o edital. Tem que estar onde? Tem que estar no seu caderninho. O meu já está ali na mochila, né? Que daqui eu já vou trabalhar. Então, no seu caderninho. Beleza? Show. Quinte, o que a banca vai olhar no meu texto? Então, no meu texto, o que ela vai olhar? Ela vai olhar justamente essa habilidade da Luísa Helena de quê? De selecionar. Então, ou ela vai selecionar argumentos convincentes, né, na abordagem ao tema, ou ela vai o quê? Ou ela vai pegar os aspectos mais importantes. De uma ou duas. Qual era o tema? O tema era, vamos ler aqui, politicamente correto, politicamente incorreto. Então, a banca sempre traz esse texto motivador, um textozinho, né, que a gente chama de texto motivador, que também faz parte da proposta temática, tá? Aqui é o comando da questão, que eu vou tratar com você daqui a pouco, o que você tem que fazer com esse comando da questão. Então, você tem que seguir o edital te dá duas possibilidades, você tem que seguir esse comando aqui, tá? E depois, você ainda tem que respeitar o que as respostas aos recursos pedem, né? Beleza? Então vamos lá. John Cleese, comediante britânico, comenta: começou com uma ideia bastante decente e em seguida transformou-se numa coisa completamente errada e elevada até o absurdo. Também o músico Nick Cave critica o exagero do politicamente correto. Em tempos, uma tentativa meritória de reimaginar nossa sociedade de forma mais justa. Agora apresenta todos os piores aspectos que a religião tem para oferecer, e nenhuma de sua beleza. Cheia de certezas morais e de uma arrogância acima de qualquer capacidade de redenção. Então, são duas vozes, né? Dois autores, né? Autores não. Duas pessoas, dois autores de renome, que seria o tipo de argumentação aqui, para criticar o politicamente correto. Na década de 2000, o jornalista Eric Tal desenvolveu a ideia de que a recusa de usar uma linguagem politicamente correta, a recusa de utilizar uma linguagem, foi criminalizada e condenou a lógica inquisitorial das associações antirracistas. Para o filósofo Dominique, então ele traz um jornalista e um filósofo. Então aqui ele trouxe um músico, o músico, tá vendo? Então quem é Nick? Nick é um músico. Beleza? Quem que é John Tal? John Tal é comediante. Então, toda vez que você for usar um autor de renome na sua redação, você tem que dizer o que ele faz, o que ele é, o que é. Por quê? Porque o autor de renome, pega essa dica, o autor de renome, isso vai estar em progressão textual, o autor de renome é o quê? Ele é de renome para você, mas não é para mim. Aí, Quinte, o autor pode ser falso. Eu posso usar um autor de renome falso que eu inventei ali na hora? Pode. Por quê? Porque o examinador ele não vai pesquisar se é verdade aquele autor. Agora, você não pode pegar um autor de verdadeiro renome, tipo Paulo Freire, e colocar a frase de Nelson Mandela. Porque quem falou isso foi Nelson Mandela, não foi Paulo Freire. Que é geralmente o que acontece quando você compra esse material, né? Esse material aí que vem com, sei lá, 35 argumentos que encaixam em qualquer redação, né? A pessoa vai lá, paga R$ 29,90, paga lá 50 pau, R$ 49,90 ou R$ 99,90 e compra esse material e fica lá decorando os argumentos. Na hora que ele vai usar os argumentos, né, dos autores, ele confunde o que um falou com o que o outro fala. Aí você tem uma inconsistência. Por quê? Porque todo mundo sabe que Nelson Mandela falou uma coisa, todo mundo assim, né? Os leitores, o leitor, na verdade. Quem é o leitor? O examinador. Ele sabe que Nelson Mandela disse uma coisa e que o Paulo Freire disse outro. Que lembrar de outro autor de renome aqui. O Zygmunt Bauman, ele tem uma linha e o outro tem outra linha. Então, mesmo que o autor seja de notório conhecimento, ou seja, reconhecido, né? Ele é reconhecido, você também tem que trazer essa argumentação aqui, ó, que ele está fazendo. Beleza? Então, pega essa dica. Essa dica não estava aqui no script da aula. Pega ela aí. Beleza. O que mais? Então, ele traz aqui, né? Para o filósofo Dominique Tal, o politicamente correto é uma retórica de dissuasão. Um meio de intimidação que sugere que haveria um pensamento único, um caminho certo em relação ao qual todos devemos julgar. Então, veja só, presta atenção. 1, 2, 3, 4. 4 vozes. As 4 vozes são negativas. Beleza? Então, vamos continuar. Tornou-se através das chamadas leis antirracista ou memoriais.
um instrumento de conquista do poder, usado por minorias. Então, quem usa o politicamente correto ou o politicamente correto? Minorias ativas, bem organizadas, que espalham seu conformismo puro, muitas vezes de tom religioso. Então, ainda tem ainda um tomzinho religioso aí, beleza? Então, o texto ele é predominantemente o quê? Positivo ou negativo com relação ao assunto, politicamente correto ou incorreto. Então, essa é a primeira sacada. O que eu faço com o texto? O texto que a banca traz, você tem que chegar nesse nível aqui de dizer para mim se ele está sendo negativo, positivo, qual é o viés que a banca deu. Beleza? Confirmado? Agora, a partir desse ponto, nós vamos entrar onde? Nós vamos entrar aqui. Gente, por que eu preciso dominar a abordagem em progressão textual? Por que eu não posso chegar na minha prova e ler lá e falar, sem estar aqui contigo gabaritando? Bom, primeiro, 95% dos candidatos estão tirando nota máxima nesses dois critérios da FGV, velho. Então, se você pegar aí as últimas provas da FGV de 2025, 2024, olhar lá as notas, você vai ver. Era 20, 19, 19, 19, 19,60, 19,60. Ou seja, para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu estou falando de 95% dos candidatos tirando nota máxima na parte 1, que é a estrutura textual global. Então, você não pode chegar, você não pode ter esse privilégio de perder um ponto, tá? Então, vale 14. Cada defeito, a banca vai tirar um ponto. Gente, a banca FGV, pergunta 2, a banca FGV, ela dá o gabarito? Ela tem um espelho? Ela tem um padrão de resposta? Ela tem uma sugestão? Ela tem uma distribuição desses 14 pontos? Não, nem na justiça. Então, nem os processos judicializados de redação, a banca para o juiz mostrou como que ela chegou na nota 10. Beleza? Ela não justificou. Nem que eu participei, tá? Estou falando de processos que eu participei. A banca justificou. Por que deu 10? Por que deu 11? Beleza? Então, não espera isso. Também não existe a gente chama de régua de distribuição de pontos. Então, não existe isso. Gente, quem é que vai tirar 11? Não sei. Mas eu sei que tá 95% tirando 14. Então, se você vai fazer esse concurso, você tem que dominar esses dois critérios, abordagem e progressão. Os outros dois critérios, que é a seleção da norma, seleção vocabular e norma culta, que são, né? Gente, norma culta são os errinhos de português. E seleção vocabular seria coisas coloquiais, né? Não. E não é. Beleza? Mas a gente vai ter tempo para isso. Lá no curso a gente desenvolve isso melhor. Então, voltando aqui. E agora, o que eu faço? Bom, você já entendeu que você vai pegar o viés da banca. Agora você vai pegar o comando da banca, tá? Então, o comando. Vamos lá para o comando. Quando eu olho para o comando, então, vamos lá. Pega aí, ó. Vem comigo. Vai lá, dá print aí que isso aqui é importante para você. Então, olhei o edital. Tá aqui, ó. Fechou? Beleza. Argumento convincente versus argumento conveniente. Caramba, o que é isso? Vamos lá, vamos entrar dentro do perfil esperado. Então, eu quero que você guarde dentro do perfil esperado, eu já tratei, né? Que é a banca vai ler, 50 redações. Só que eu quero que você guarde isso aqui, ó. Argumentos convenientes. É o que está onde? É o que está no edital. E argumentos convenientes, está onde? No edital. E argumentos convincentes, está onde? Agora vem um problema. Então vamos lá, comando da prova. Então tá aí a prova e aqui está o comando. Então esse é o comando. Ó. Temos acima diferentes opiniões sobre a questão do politicamente correto e incorreto. Ela coloca diferentes opiniões, mas todas elas criticam, né? Mas ela escolheu só o viés negativo, né? Só o viés da crítica. Beleza? Diga o que você pensa sobre o assunto. Olha aqui, a banca está sendo bem formal, né? Diga o que você pensa sobre o assunto. Entre 20 e 30 linhas, em linguagem culta. Opa, peraí. A banca está sendo informal no comando, mas exige de você o quê? Linguagem culta. Ela está dizendo, ó, em linguagem culta. Ó, eu estou sendo informal. Diga o que você pensa sobre o assunto. Parece um bate-papo, não parece? Sem transcrever trechos do texto apresentado, ou seja, não é para usar esses autores, tá? É a opinião deles, tá bom? Ainda que possa usar as ideias conveniente neles contidas. Olha só,
Não é para transcrever, ou seja, não transcreva, mas a ideia deles representa uma ideia global. Você concorda comigo? Ela pegou 4 vozes. Essas 4 vozes representam o quê? Representam as ideias globais sobre o assunto. Então, elas são o quê? Ideias convenientes. Por quê? Porque elas representam um todo, né, neles contidos. Então, a ideia do filósofo é uma ideia conveniente? É. Mas o seu edital não diz convincente? Então, você tem que saber a diferença de argumento conveniente e argumento convincente, tá bom? Tratando-se do texto argumentativo, então você vai fazer texto expositivo? Pode fazer, fica à vontade. Acho meio difícil fazer um texto expositivo com um tema, com uma redação sem tema, né? Selecione com cuidado os argumentos apresentados em defesa do que você expõe. Então, ó, selecione com cuidado os argumentos. Deixa eu selecionar, né? Selecione com cuidado os argumentos apresentados em defesa. Então, os argumentos ele tem uma destinação. Qual a destinação desses argumentos? Defender o que você colocou. Beleza? Então, primeiro ponto. Primeiro ponto importante. Você entendeu isso? Então, eu entendi o edital. Seguinte, capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes e, né, ou aspectos importantes do tema tratado. Então, ora ele vai selecionar argumentos, ora ele vai fazer o quê? Ora ele vai pegar os aspectos importantes. Por quê? Porque depende da estrutura da redação. E aí, para isso, para você entender que hora que você vai fazer cada coisa, você tem que fazer o quê? Fazer os temas da banca. Pega os temas, cara. Faz que nem eu faço, ó. Pega os temas da banca, todos os temas anteriores da banca, ó, e imprime eles e faz a sua pastinha dos temas FGV, tá? Então, quem estiver comigo vai ter tudo isso mastigado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o tema 228. Qual foi o comando? Então, nesse comando, o que ela quer de você? Ela quer que você selecione com cuidado os argumentos em defesa do que você expõe. Então, a pergunta cadê a menina? A pergunta Luísa, os argumentos que você selecionou, eles estão em defesa do que você expôs? Se a resposta for sim, nota máxima. Se a resposta for não, nota baixa. Beleza? E existem 3 defeitos, que é o que a banca vai verificar. Show? Então vamos lá. O debate sobre o politicamente correto é polarizado. O debate é polarizado. Beleza? Então, qual que é a ideia central? O debate sobre alguma coisa é polarizada e envolve valores morais e éticos. Então, eu poderia dizer que isso aqui seria uma tese ou poderia dizer que isso aqui é uma contextualização. Porque se você olhar o tema, se você olhar a proposta temática, não tem tema. Gente, o que é tema? Tema é aquela frase temática que vem em negrito, né? Geralmente em negrito assim, né? Que nem muito mais conhecido no Enem, né? Muito mais conhecido no Sebrasp. É uma frase. A FGV trabalha assim? Olha, ela trabalha com a frase, ela trabalha com pergunta, ela trabalha com diga sua opinião, diga o que você pensa, diga o que você acha. Tudo linguagem formal. Beleza? Então ela não tem um padrão. Não adianta querer fazer uma... Eu já tentei fazer uma correlação quando eu fiz o último curso que foi para o TJDF. Tentei fazer uma correlação entre os temas FGV e possíveis cargos, depois uma correlação. Correlação, gente, é lá da matemática, tá? Eu tenho um pé na física. Então, é o quê? É um gráfico, né? Então, correlação é isso aqui, ó. Você pega... Aqui, né? Então... Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui eu tenho um 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 ponto. Todos esses pontos aqui, ó, que tá aqui, tá vendo? Aí eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, mas eu tenho um ponto aqui. Aí quando eu vou passar uma reta aqui, eu posso dizer o quê? Que essa população aqui, ela tem uma correlação. Então, quanto mais próximo de essa correlação é forte, ou seja, eles estão bem agrupados. E quanto mais longe de entre zerinho, né? Quanto mais próximo do zero, quer dizer que não tem correlação nenhuma. Então, quando eu faço a correlação, por exemplo, tema versus cargo, aí eu tive aqui o concurso X. No tema X está aqui. Quem que é esse aqui? É o cargo técnico com o tema tal. Aí quando eu faço, aí tá aqui. Quando eu faço correlação, assunto.
Gente, a banca não trabalha com tema, tá? Assunto versus concurso. Tá vendo que eu ampliei, ó? Não é mais carga, é concurso. Aí eu tô aqui. Aí quando eu vou fazer estatisticamente para provar que sim, cara, ó, dependendo do tema, dependendo do concurso, dependendo do cargo, o tema, o assunto, o direcionamento da banca é esse. Tem bancas que você consegue fazer isso com correlação de e-mail. Por exemplo, Sebrasp. Né? No Sebrasp, você consegue fazer isso com uma correlação de e-mail. Uma relação entre cargo e tema muito próximo. Né? Ou seja, ó, se é meio ambiente, vai ser... Ou se é IBAMA, muito provavelmente alguma coisa relacionada a meio ambiente e suas derivadas. Por quê? Porque a correlação ali fica 4.9, dá para fazer. Agora, na FGV, dá para fazer matematicamente uma correlação nesse sentido? Não, não dá. Beleza? Isso eu estou falando com quase 60 temas, tá? 60 provas da FGV. Você pega lá, você vai montando a tabela, aí você chega com a tabela com 60 temas e você não consegue chegar a uma correlação que chegue pelo menos a 0,3, para você ter ideia. Ou seja, nem adianta querer achar que só porque o seu cargo é técnico do que não sei o que o tema, o assunto, a temática será blá blá blá. Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Tá bom? E a melhor forma de você ver isso é você pegar aqui. Por exemplo, esse aqui foi assistente de administração do Tribunal de Contas do Piauí e caiu politicamente incorreto. Agora, o que o assistente de administração do Tribunal de Contas do Piauí, que seria mais ou menos o analista, né, o técnico ou analista aqui em Brasília, o que tem a ver o politicamente correto ou incorreto com as atribuições? Nada. E quando você for para o Banco Central, que foi um dos concursos grandes que a FGV fez, ó, esse aqui, acabei de falar, né? Auditor, aqui, ó, STN, ó, auditor do STN, né? Que eu passei em 52, quer dizer, para contador. Qual foi o tema? O tema foi, esse aqui é para quê? Para o auditor federal. Proposta do governo de afrouxar as metas para 2025, tendo em vista a necessidade de arrecadação extra. Que sugestão você poderia dar para essa necessidade ser feita? Aí você fala, pô, Kitchen, isso aqui tá uma correlação, tal, STN e tal, né? STN, né? Tesouro Nacional, sugestão para o quê? Para a arrecadação feita. Falando da importância da arrecadação para o país e das medidas a serem adotadas. Kitchen, tem a ver. Bem amplo, tem a ver. Mas vamos pegar outro aqui. Residente, área de direito, residente, né? 2024, FGV. Abordar as futuras profissões segundo o ponto de vista do autor. Mas e você? O que você acha? Qual será a grande mudança para o futuro das profissões? Isso será um progresso ou isso será um regresso? Ou seja, né? Eu estou o cargo de residente, né, no TJ Rio de Janeiro, 2024, área de direito, o cara tá me perguntando sobre o futuro das profissões. Aí eu fico pensando, caramba, então, quando eu tento fazer uma correlação, que é a parte da matemática que cuida disso, né, existe, por exemplo, existe uma correlação entre obesidade e peso, né? Então, inclusive tem um índice, né, IMC, né? Então, existe uma correlação entre correlação forte mesmo, assim, daquelas que é quase entre o quê? Entre pessoas obesas e cara, tava lendo isso aí ontem. Ataque cardíaco não, parto fulminante não, meu Deus do céu. Pô, eu tava lendo ontem um livro aqui. Eu tô lendo sobre isso, né? Músculos, um livro que a Erika me indicou. Pô, esqueci. Câncer, é o câncer. Câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas lá e obesidade. Então existe uma correlação forte. O que quer dizer isso? Cara, quanto maior chegou no grupo dos obesos, chegou câncer nos pâncreas. Por quê? Porque a correlação é forte. Beleza? Então é isso que é a correlação. Dá para fazer isso na FGV? Infelizmente,
Não. Beleza? E se algum professor falou que fez, aí você pede para ele provar matematicamente, que você vai ver que é balela. Agora, fazer que não faço aqui é fácil. Você seleciona os temas parecidos, aí você fala o que você quiser. Mas quando você pega os 60 temas que a FGV tem, não dá pra fazer não, irmão. Beleza? Porque a gente considera a população. Beleza. Também não dá para dizer qual é o assunto preferido, o tema preferido, porque a FGV não trabalha com tema, ela trabalha com assunto. Tá vendo que o assunto é amplo? Politicamente correto ou incorreto? O que você acha sobre isso daí? Qual a sua opinião? O que você pensa? Beleza? Viu que é amplo? Então isso não é um tema, isso é um assunto. Beleza? Então vamos lá. No tema 28, qual foi o comando? Então, primeiro a gente viu o quê? O edital. Agora a gente está vendo respeitar o comando. Beleza? Bom, no tema 228, né, que tá lá no grupo, foi assim, ó. Expresse sua opinião a respeito, num texto dissertativo argumentativo, em linguagem culta, numa extensão de 20, dando especial atenção aos argumentos em defesa, aí você grifa, ó, em defesa da sua opinião. Então, aqui foi em defesa da opinião. E aqui, selecione em defesa do que você expõe. Aí você já começa a pensar, opa, peraí, Quinte, então a banca... Exatamente, você já pegou a manha. Então agora vamos para o tema 230. Tendo em vista a necessidade de arrecadação, dê sua opinião a respeito em um texto de 20 a 30 linhas, falando da importância de arrecadação para o país ser adotado. O texto deve ser com argumentos convincentes e o que mais? Bem fundamentados. Então não basta ser convincente. Convincente, por exemplo, nesse texto aqui, né, da nossa semana, a banca já está dizendo, ó, os argumentos que ele usa são o quê? São convenientes. Os argumentos que ele usa são convenientes. Aqui, o que a banca está falando? Argumentos convincentes. Além disso, o quê? E bem fundamentados. Né? Então, o argumento, além dele ser convincente, tem que convencer, convincente, bem de convencimento, ele é o quê? Bem fundamentado. Então, não basta ter o argumento, eu tenho que fundamentar ele. Gente, como é que eu fundamento o argumento? Tudo isso, gente, está em abordagem ao tema, tá? Não está em progressão. Vamos lá. Esse artigo da Unicelmar aborda as futuras provisões, segundo o ponto de vista do autor. Mas, e você? O que acha? Então, percebeu de novo a linguagem informal da banca? Gente, eu vou ser informal. Beleza, vai levar aonde? Seleção vocabular. Presta atenção, seleção vocabular, tá? E a aula de seleção vocabular, cara, é uma das melhores, viu? Tanto é que, ó, a minha pastinha, vou mostrar aqui pra você. A minha pastinha, meu querido, minha querida, eu começo ela, ela já lotou, né? Tem que comprar muito sempre. Deixa eu tirar minha folha de ponta aqui. Minha folha de ponta, deixa eu tirar ela aqui. A minha pastinha, ela começa com seleção vocabular e norma culta. Ela começa com seleção vocabular e norma culta. Aí bem aqui, depois ao tanto, né? A gente vai juntando. Aí bem aqui ela começa a abordagem ao tema. Olha aqui, ó. Daqui para cá, isso aqui tudo são respostas de recursos de seleção vocabular e norma culta. A abordagem ao tema e progressão começa daqui para cá. Por que a gente tem mais aqui do que aqui? Ué, porque o pessoal, eu tô te falando. Abordagem ao tema e progressão tá gabaritando. Quem não tá gabaritando? Quais são os erros que eles estão cometendo? É o assunto que a gente vai ter no nosso encontro. E aí, o que você acha sobre o assunto? Qual a futura profissão? Então, ó, olha as perguntas. Então, aqui eu já tenho um tema na forma de pergunta. Mas vamos ver o que ela pede? O que ela pediu? Diga o que você pensa sobre o tema. Aí você fica pensando, que tema, meu Deus? Então, qual o tema? Ela fez perguntas em cima de um assunto, te direcionando. Em um texto dissertativo argumentativo, beleza, linguagem culta, eu estou sendo informal, mas não é para você ser, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço, dando destaque aos argumentos apresentados. Então aqui eu quero destaque. Então aqui eu quero conveniente fundamentado, aqui eu quero argumentos utilizados na defesa de suas opiniões, ou seja, daquilo que você está expondo, os argumentos apresentados em defesa do que você expõe, beleza? E aqui agora os argumentos tem que ser o quê? Destacados. Destaque os argumentos apresentados. Vamos lá. Selecione o que lhe parece mais grave. Então, primeiro, o que é mais grave para você? É isso aqui. Puf, selecionou. Trace um panorama sobre a causa.
trace os que lhe parecem mais grave. Então, é mais de um. Então, 1, 2. Então, vou selecionar 2 que me parecem mais grave. Causa do 1, causa do 2. Beleza? Mas qual o panorama dessas causas? E apresente medidas. Beleza? Para quê? Para reduzi-la. Reduzir o quê? Reduzir o que é grave ou reduzir a causa? Reduzir a causa. Beleza? Show? E aqui muita gente caiu. 1, 2, 3, 3. Aqui teve muito recurso de abordagem ao tema. Cadê? Um texto 20 a 30 linhas em dissertativo em linguagem culta. Show? Então, gente, mas aqui a banca não falou o tipo de argumento. Beleza. Vai para a linha geral. Então, na resposta do recurso. Então, gente, o que é que eu tiro daqui? Que a cada prova que você fizer, né? A cada tema da FGV que você fizer, você tem que estar com o edital na cabeça, um caderninho, e tem que estar ligado no que ela pediu, para você tirar a nota máxima e abordagem ao tema. Combinado? Agora vamos para a parte do recurso. Gente, e agora a parte do recurso? Então, na parte do recurso, chegamos aqui. Os 3 defeitos que a FGV vai identificar nas suas redações, que vai impedir você o quê? De ter o quê? De ter nota máxima, no caso, 14, 10, 12, 20. Primeiro, carece... Não, onde é que eu tirei isso? Lembra que eu tirei da resposta, né? Você quer que eu leia de novo a resposta? Eu vou ler a resposta para você dar um print, porque eu não consegui colocar ela aqui eu não consegui colocar aqui, mas ó, eu vou ler aqui com você para você dar um print, né? Resposta ao recurso. Apesar de o candidato abordar o tema ao longo do texto, então eu abordo o tema onde? Ao longo do texto. É só na introdução, Quinte? Não. Então põe aí, abordar o tema. Então põe nos comentários aí, todo mundo, vai, escreve aí nos comentários. Se você chegou até aqui, você tem que colocar nos comentários. O tema eu abordo ao longo do texto. Quinte, não vou escrever. Não tem problema não, seu dedo vai cair. Carece, tô brincando, carece de mais argumentos para defender sua tese. Opa, peraí. Então, o candidato tem uma tese, mas carece de mais argumentos. O texto apresenta estrutura frágil com argumentos previsíveis. Quinte, argumento previsível? O que é isso? Você vai ver. O que se observa é a presença de ideias pertinentes. Opa, as ideias são boas, são pertinentes, mas repetitivas e pouco consistente. Gente, como é que eu deixo uma ideia consistente? Otton Garcia, ele explica isso para você. O que compromete a progressão temática, portanto a nota será mantida. Show? Pera aí, gente. Calma aí. O que compromete a progressão temática? Porque a redação ela tem que ter uma progressão, né? E o que vem a ser essa bendita dessa progressão temática? É a forma como o tema vai se desenrolando. Porque uma coisa é progressão, tá aí na sua tela, ó, progressão textual. Introdução, desenvolvimento, conclusão, coesão, coerência, concatenação das ideias. Outra coisa é progressão temática. É como que você pegou o tema, desenvolveu a tese e veio trazendo os argumentos em defesa desse tema. Então, progressão temática é diferente de progressão textual. Um texto tem progressão textual, mas ele não tem progressão temática. Gira em círculo. Já viu? Você já discutiu com alguém e a discussão não passou, ficou dias e dias e não evoluiu? É isso. Então, você discutir, mas a discussão ficou em círculos. É isso que a banca está querendo dizer, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vamos pegar aqui, para você não confundir com progressão textual, que é o nosso próximo tópico, tá? Tá gostando, gente? Então, se tá gostando, desce o like. Então, se você não desceu o like, é porque você não tá gostando. Então, segundo, estrutura frágil. Então, vamos entender o que é isso. E terceiro, ideias pertinentes, mas repetitivas. Vamos ver se você... E pouco consistente. Então, a consistência, ela se hasteia, né? Ela se hasteia. Estou falando segundo o Otton Garcia, tá? Em 2 viés. O quê? A lógica do raciocínio, tá? E a evidências das provas. Então, a consistência, vamos escrever isso para você ficar bonitinho. A consistência se esteia na lógica do raciocínio
e na evidência das provas. Beleza? O que é evidência das provas? É o bem fundamentado. Fundamentado, tá? E o que é a consistência na lógica do raciocínio? O raciocínio pode ser dedutivo, indutivo, inferencial. Existe uma lógica, né? Você pode primeiro apresentar para depois... Ou seja, existe um início, meio e fim, tá? E eu estou, inclusive, aqui, ó, uma redação aqui, ó, do candidato que gabaritou DENIT. Consegui achar a redação dele. Então, ó, olha aí. É isso que eu desejo para você, cara. Desejo isso aqui para você, ó. 6 de 6, 6 de 6, no caso é 14, 14, 14, 14, 5 de 5, 3 de 3, 20. Então, tá aí, ó. Redação gabaritada. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. 30 linhas. Aí, ó, quando você olha a redação dele de 30 linhas, tá vendo, ó? 30 linhas, gabaritado. Quando você olha a redação dele de 30 linhas, você olha e fala assim, Kit, mas aqui tem uma simetria, né? Tem abestado que fica assim, 5, 6 linhas para a introdução, 8 linhas para o... Nada a ver, cara. Nada a ver. Não é a distribuição. O texto tá harmônico. Você olha assim e fala, o texto tá bonito. Tá bonito? Por quê? Ué, porque o bonito vende, né? Bonito, né? Você acha que eu ia colocar uma gravata, um terno só porque eu tô indo trabalhar e gravar um vídeo? Não, porque o bonito vende, pô. Você já percebeu que a aula do professor bonito ela é melhor do que a aula do professor feio? Você percebeu? É? Já viu? Quando chega o professor feio desdentado lá na sala de aula, não dá vontade de ir embora? Você não lembra mais, né? Mas, ou seja, o mal arrumado não vende. Mal apresentado não funciona, tá? Então o texto tem que ser o quê? Bem apresentado. E para você chegar nesse nível de ter um texto bem apresentado e ao mesmo tempo um texto que atende aos critérios, você tem que escrever. Porque se você não escrever, você não vai chegar lá. Show de bola? Mas escrever como? Então vamos lá. Então, primeiro ponto importante, vamos pegar as ideias aqui da nossa querida. O debate envolve o politicamente correto e polarizado. Então, na verdade, o assunto é o quê? É politicamente correto e politicamente incorreto. Então, deixa eu até limpar aqui, ó, para você perceber comigo. Então, o debate não é sobre o politicamente correto. O debate é sobre o politicamente correto e o politicamente incorreto. Ok? Que tem, inclusive, um viezinho de tom religioso. Ok? Pegou? Então, o que você fez aqui? Você falou que o debate é só sobre o politicamente correto. Não, e o incorreto também. Beleza? De um lado, tem-se a defesa da inclusão, que evita o reforço de preconceito. E de outro, a crítica, que o cerceamento da liberdade de expressão seria um grande risco de censura, de controle no discurso político. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho tese, depois eu tenho o quê? De um lado, tem-se o quê? A defesa da inclusão. Então, e de outro, a crítica e o cerceamento. O que você está faltando aqui? Ó, e de outro. Beleza? Então, de um lado, vírgula, tem-se, né? Então, tem um errozinho aqui de vírgula, então põe um X aqui. Agora, né? Agora sim, agora. Quinte, as suas aulas para a FGV, sim, eu pego pesado em seleção vocabular em norma culta. Por quê? Porque é o que está reprovando, eliminando, e você viu lá, né? No grupo, a menina feliz da vida, né? Porque ganhou 0,20, velho. 0,20, velho. 0,20. Dando tiro para cima de alegria. Tiro para cima é uma expressão antiga, né? Que eu sou da época ainda da Ceilândia, né? Que o pessoal tinha, né? Aí dava tiro para cima. Hoje nem arma pode ter, né? Quanto mais dá tiro. Se der tiro para cima é preso. Então, né? Mas é uma expressão da minha época lá, né? Então, para você ter um exemplo, quando o Collor, né, ganhou as eleições, meu pai ficou tão feliz que deixa para lá, né? Mas deixa pra lá, né? Senão eu vou falar uma coisa que compromete meu pai, né? Meu pai, tá vivo, né? Deixa eu quando ele morreu eu falo. Mas ele ficou tão feliz que ele fez merda, né? Mas naquela época eu podia fazer. Hoje não pode não. Beleza? Então o que tá faltando aqui, cara? O que tá faltando aqui nessa introdução? Primeiro, é o debate sobre o politicamente correto e o politicamente incorreto. Então o assunto é esse. Desse assunto, o que eu te pedi? Eu pedi para você dizer o que você pensa sobre isso. Então, o que você pensa sobre o incorreto? O que você pensa sobre o correto? Né? O que você pensa sobre isso? Você me falou, ó, o debate sobre. Então, a sua introdução cai aonde?
cai nesse primeiro erro. Concorda comigo? Por quê? Porque na sua introdução não tem tese. Na sua introdução só tem o quê? Só tem um debate. Ó, o pessoal tá debatendo aí e tal, papapá. Carece de quê? Carece... Então eu tô aqui, ó. Estrutura frágil com argumentos previsíveis. Tá, beleza, mas e a sua opinião? Qual é? E a sua opinião, qual é? Por quê? Porque você já começa o seu texto, coloca aí, anota isso, cara. Escreve isso na sua redação. Escreve isso no seu caderninho, opinião. E a sua opinião? Qual é a opinião dela? Dela quem? Eu posso falar o nome. Luísa Helena. Qual a opinião da Luísa Helena? Nenhuma. Não tem opinião nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque ela está onde? Ela está nos argumentos previsíveis. Olha, esse debate é só politicamente correto. O incorreto não. Então, o recorte temático ficou deficiente. Por que, gente, o recorte temático ficou deficiente? Porque o assunto tinha duas partes. O assunto... Cara, eu tô aprendendo ainda, assim, para os antigões aí. Coloca aí para mim nos comentários se você é novinho ou se você é antigão. Se você é novinho, você tá me conhecendo agora, deve ser o segundo encontro. Se você é antigão, você já tá comigo aí há um tempinho, né? Então, aí entra um cabelinho, eu não uso bigode, né? Bigode foi uma coisa que, né? Eu viajei com minha esposa pra Bahia. E aí ela falou, amor, fica com bigode. Aí eu, vou deixar o bigode uns 100 dias aí, né? Cara, tô contando, velho. Tô contando, ó. Falta 44 dias pra acabar esse bigode. Então, aí o pelinho dele entra no nariz, velho. Entra bem aqui no meu nariz, o pelinho do bigode. Eu fico aqui, o pelinho entra aqui no nariz, velho. É foda. Cuidar quem não tem um cabelo. Então, cuidar do bigode, pra mim, é uma novidade imensa. E quando ele cresce, que vai pegando aqui assim, ó, que fica pegando bem na beiradinha. Nossa, é horrível demais. Meu Deus do céu. Mas eu falei que ia ficar 100 dias, tem que cumprir, né? Não, tem que cumprir sua palavra. Então, vamos lá. Então, quem me conhece aí sabe aí que eu não sou do bigodinho, né? Mas você que é novinho, antigão, põe aqui, só pra eu saber. Antigão... já tá comigo aí já, né? Aí já sabe que, né, eu não tenho bigode. E o novinho acabou de chegar e tá me vendo de bigode. Daqui a pouco, daqui a 44 dias você vai me ver sem bigode, beleza? Então vamos lá. E aí é o fiapinho, cara. Tá entrando um fiapinho bem aqui assim, bicho, tá? Eu tô com a vontade de pegar a tesoura aqui, meu irmão, e cortar esse trem. Aí, você vai fazer isso no vídeo ao vivo. Cara, eu só não faço isso no vídeo ao vivo porque não tem como eu ver eu tirando, velho. Mas o negócio tá entrando lá no meu nariz, tá coçando, beleza? Então, recorte temático dela ficou deficiente. Show de bola? Pegou aí? Então, vamos pro próximo. Vamos ver o recorte temático do Luiz. Na atualidade, o emprego do politicamente correto, o emprego na linguagem tem destoado de qualquer de boas pretensões. Aqui eu vou até pintar de outra cor, que é para você ver que eu tô falando da opinião dele. O emprego do politicamente correto na linguagem tem destoado de qualquer boas pretensões. O que é isso aqui? Isso aqui, meu irmão, é a tese. Isso aqui é a tese, é a opinião dele. Qual a opinião sobre isso? A minha opinião é o seguinte, cara, que o emprego do politicamente correto, então ele recortou, beleza? Ele recortou, tem destoado, né? Tem o quê? Tem destoado de quaisquer boas pretensões. Agora, ele tem 28 linhas para ele fazer o quê? Para ele fazer a segunda parte. Cadê? Selecione com cuidado os argumentos em defesa do que você expôs. Então, o que você expôs? Você expôs que tem destoado. Agora, você tem argumento 1. Agora, você vai ter o quê? Agora, vamos lá para a redação. Você já colocou que tem destoado, né? Agora, vamos para a estrutura da redação. Na estrutura da redação, que você colocou que tem destoado, que foi sua tese, você tem o quê? Agora você colocou a tese. Essa é a tese. Agora você vai ter o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. O argumento 1 tem que ser o quê? Defender a tese. O argumento 2 tem que o quê? Defender a tese. O argumento 3 tem que concluir essa defesa dessa tese. Essa conclusão, puxa a setinha aí, essa conclusão, ela pode ser uma solução, essa conclusão, ela pode ser um benefício,
Essa solução pode ser o quê? Pode ser uma crítica. Caraca, aqui. IBFC, por exemplo, pede crítica. Considerações finais. Entendeu? IBFC. Então, o argumento 3, ele é em defesa da tese, mas ele tem uma característica. Ou ele é uma medida solucionadora, né? Você viu lá. O tema que solicitou medidas para reduzir as causas. Solução. Então, você vai colocar aqui, ó, solução. Beleza? Então, pegou aí? Então, fechou? Vou até dar, porque eu gosto de dar print para deixar tudo bem salvadinho, bonitinho para você não coisar, né? Então, quem tá gostando? Então aqui, ó, eu já tenho o quê? Eu já tenho a tese dele. Então aqui eu tenho a tese dele. Então vamos continuar. Eu destaquei. E agora o que ele vai fazer? Agora ele vai defender essa tese. Agora ele precisa mostrar que o recorte que ele deu, que é o quê? Que o emprego do politicamente correto na linguagem, então é na linguagem, na fala, na estrutura, né? Em tudo que envolve a linguagem, destoa de boas pretensões. Aí ele vai exemplo, que argumentos eu posso usar? Cara, aí é bem legal, porque uma colega, ela colocou lá no grupo, deixa eu ver se eu baixo aqui. Ela colocou lá no grupo uma relação. Foi a melhor. Olha, estava pregado aqui, aí eu tive que despregar. Mas foi a melhor relação que eu já vi de tipos de argumento. A melhor. Disparadamente a melhor. Deixa eu ver se aqui, ó. Essa aqui. Então, qual que ela pode olhar de tipos de argumento? Acho que foi a Cleidiane. Foi a Cleidiane? Deixa eu abrir aqui e ir para a mensagem. Foi a Cleidiana Rios. Cleidiana Rios, créditos dela. Crédito da Cleidiana Rios, tá? É meu? De jeito nenhum. É crédito dela. Então, ela trouxe o quê? Ela trouxe a melhor... Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é da aula... Aqui, gente, é da aula passada, tá? É porque eu tenho essa mania de não apagar o quê? O documento anterior. Então, ela trouxe a melhor... resumo do planeta que eu já vi de quê? De argumentação. É esse aqui. Quem trouxe? Cleidiana Rios. Então, gente, põe aí. Cleidiana Rios. Linda. Põe assim. Cleidiana Rios. Linda. Por quê? Porque o que ela fez, né? Nem eu fiz. Então, Cleidiana Rios. Aí eu vou colocar assim. Põe aí todo mundo nos comentários. Linda. Por quê? Deus retribua em dobro o seu bom coração. Porque se fosse outro, meu irmão, guardava para ele isso daqui, eu ia demorar anos para chegar nesse nível, né? E nem sei se eu ia trazer. Falando de mim que sou professor, né? Imagina ela que está colaborando com o grupo. Então, Cleidiana Rio, linda, põe aí, todo mundo, nos comentários. Para ter 20 comentários aí, pelo menos. Quem está assistindo, está gostando, tem que comentar. Então, argumentação. Gente, que argumentação o Luiz Arthur pode utilizar para justificar, para defender o quê? Que o emprego do politicamente correto na linguagem tem destoado de quaisquer boas pretensões. Então, só para ficar... Porque eu gosto de tudo bem arrumadinho, gente. Eu gosto de tudo bem arrumadinho. Vamos lá. O que você espera? Gosto tudo bem arrumadinho, bem coisadinho. Tá aqui, ó. Então, que é esse primeiro aqui, ó. Então, o que ele pode utilizar aqui para sustentar a tese dele? O que ele pode usar? Antes de você continuar lendo, porque ele já começou com a tese, tá? A tese pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar no fim, mas ela tem que estar na introdução. Em qualquer lugar da introdução, tá bom? Ele já colocou de cara. Pum! Minha tese é essa aqui, ó. Na atualidade, o emprego do politicamente correto na linguagem, não em qualquer lugar, é na linguagem, tem destoado de quaisquer boas intenções. Agora, como que ele vai defender isso? Como que ele vai, o quê? Selecionar argumentos com cuidado. Para quê? Para defesa. Ó, carece de mais argumentos para defender a tese. Esse é o erro, beleza? Mas primeiro eu estou mostrando aqui, tem a tese. Então vamos lá, vamos ver o que a Cleidiana nos apresentou. Ele pode usar a lógica. Então, uma forma é a lógica. Dedução, indução, abdução. Né? E aí eu colocaria a inferencial também. Ele pode usar a comparação.
relação, semelhança, diferença. O que está fazendo? Comparando. Pode usar o quê? A comparação. Antes do politicamente correto, né? Antes do emprego do pronome na linguagem, negão era negão, né? Então, negão, né? Inclusive, o último, não vou falar o último porque não sei se é o último, mas o recente julgado do STF é que não existe racismo reverso, né? Então, branquelo não é racismo, né? Ô, branquelo, negão já é racismo, né? Negão. Irmão, se o cara me chamar de negão, eu olho na hora racismo, né? Eu era fusca de caminhão, irmão. Eu era raspada de caminhão. Eu era pneu preto na escola, né? Então, racismo, pelo amor de Deus, né? O que mais? Histórico, repetição, fatos, dados. Então, gente, eu selecionei na minha argumentação, processo de argumentar, eu vou pelo viés histórico. Então, eu vou trazer o quê? Aí eu posso usar repetição, fatos, dados. Eu vou usar exemplificação, exemplos, proposições, narrativas, evidenciação. Então, proposições são afirmações, né? Aí você lembra lá do raciocínio lógico. Quem já não gosta de raciocínio lógico? Só lamento. Agora você precisa saber o que é uma proposição. Falso, verdadeiro. Narrativa, que é contar uma história, né? Que eu não sugiro muito. E evidenciação, que são fatos reais. Então, eu estou dentro da onde? Deu o exemplo. A autoridade. Te mostrei no texto motivador a banca utilizando um músico, utilizando um jornalista, utilizando um filósofo, utilizando o britânico lá, doido lá. Então, jornalista, filósofo, o que mais que ela utilizou? Então, tudo isso para quê? Para trazer quem? Comediante britânico. Comediante. Por que o comediante? Porque uma das classes que mais sofreu e sofre com o politicamente correto e incorreto são os comediantes. E eu tenho um que eu gosto muito, né? De acompanhar ele. E o que o cara responde não é o doido, não. Tem um doido que responde processo pra caramba. Mas tem um outro que passou a responder. Ficou famoso e passou a responder. Né? Porque ele faz até o seu que lá do Cabral. Se bem que eu acompanhava ele mais antes, eu acompanhei ele antes. Eu acompanhei mais antes ele da minha conversão, né? Depois que eu me converti, desconectei dele. Mas eu acompanhava ele, até porque ele só traz putaria, palavrão e putaria, né? Então não tem um exemplo, não tem uma piada dele. Mas aí ele fez piada com anão. Então ele respondeu um processo, né? Por como é que é o nome? A Associação dos Anões lá foi lá e processou ele, porque ele fez uma piada com anão. Depois ele foi processado ele fez uma piada com obesidade. Aí uma associação, não sei o que lá, processou ele também. E o último processo que ele respondeu agora foi sobre o... Cara, foi sobre o... Meu Deus do céu, o último agora. Depois eu entro lá no canal dele, tem lá ele fazendo a piada em cima do processo, entendeu? Então assim, é comédia, cara. Em cima do palco, você tem que entender, né? Beleza, mas vamos lá. Não tô defendendo o cara, não. Eu só tô dizendo que um dos caras que eu acompanhei respondeu aí, voltando pra cá. Então, tem sofrido muito. Por isso que, por exemplo, a autoridade aqui que foi esse comediante britânico, esse John Crazy aí, que está no início do texto, ele seria uma autoridade. Aí tem as fontes confiáveis, especialização e credibilidade. Então, fonte confiável, você já sabe, né? Não precisa nem dizer. Então, se o seu texto tem alguma coisa a ver com Bauman, é Bauman, né? Fonte confiável. Especialização, então, por exemplo, quando eu falo músico, eu estou trazendo o quê? A argumentação, estou trazendo um argumento cuja autoridade é fulano de tal e a especialização dele é o quê? Músico. Filósofo. E credibilidade. Agora, a credibilidade tem um probleminha. Por quê? Porque a credibilidade, como é um texto feito para concurso, eu não analiso, eu não vou fazer que nem eu faço lá na faculdade, no TCC. Inclusive, eu fiz uma defesa agora de né? Eu não vou fazer um recurso. Eu não vou fazer que nem eu faço lá. Que é o quê? Que lá tem um rol, né? Você apresenta lá. No último recurso que eu fiz, a banca pedia para apresentar 10 fontes que respaldasse a sua pesquisa, né? A pessoa tinha sido eliminada na fase de apresentação da pesquisa, né? Beleza? Aí, para fazer o recurso, né?
E uma das notas foi porque só tinha 4. Eu justifico para ela, né? Deixa eu até ver se tem a justificativa aqui. Eu justifico para ela, eu falo assim, olha, de fato, a fonte que você utilizou, que foi a fonte jurídica, ela não é aceita como fonte bibliográfica, né? Por quê? Porque essa merda muda todo ano, velho. Toda semana muda, né? Se eu comprei um Vadimeco, já tem que comprar outro Vadimeco, né? Por quê? Porque quando eu terminei de comprar o Vadimeco, eu já recebi uma atualização, um PDF atualizando. Mal terminou o semestre, eu já tinha 15 PDF atualizando o Vadimeco. Vadimeco bicho, tinha que ser dado de graça na livraria. Por quê? Porque você compra o Vadimeco, não chega na metade do ano, você já tem que trocar o Vadimeco, porque você já tem 15 PDF atualizando o Vadimeco. É um absurdo. Então, aí eu explico para ela, ó. Aí eu até falei, ó. Cadê? Faculdade. Aí é porque eu quero usar as palavras aqui. Não, essa aqui não. Unifilmes, deixa eu ver se foi assim. Aí eu falo para ela, pontuação da não, Unifilmes não. Aí eu vou e falo e coloco lá, né? Que uma das fontes realmente não é legítima. Deixa eu ver. Não, isso aqui. Cadê a análise? Eu quero usar minhas palavras, né? As palavras são minhas, né? Mas eu quero mostrar exatamente como eu escrevi para a pessoa, né? Quando eu analisei, né, todos os itens. Aí quando eu analisei dizendo, ó, essa fonte aqui, ela realmente não é válida. Então, eram 5. Das 5, 4 realmente está certo. E a banca disse que eram 3. Aí agora aqui a gente vai brigar, porque são 4, não são 3. São 4 fontes legítimas. Beleza? Aí eu troco uma ideia com ele e tal, para poder realmente me certificar, né, tal. Vou lá, faço minhas pesquisazinhas, né, também, para poder me certificar. E aí eu chego e digo, deixa pra lá, né? Eu ia mostrar, mas não tô achando essa bosta. Beleza? Tá aqui não. Achei que tava fácil aqui, mas deixa quieto. Mas o que eu quero mostrar pra você é o quê? Que a credibilidade não é a mesma da academia, né? Não é a mesma do viés acadêmico. Então, a banca, ela vai analisar a credibilidade em outra ótica. Se faz sentido o que aquele autor está dizendo com o que você está querendo defender. Essa vai ser a métrica, tá? No campo da credibilidade. Então, se eu fosse você, eu agradecia a Cleidiane Rios por ter enviado. Colocava aí, Cleidiana, linda, beleza? Tá bom? Linda, Cleidiana. Parabéns, obrigado. Então, beleza, tá aqui. Agora, eu vou olhar o que ele escreveu, porque tudo que ele escreve agora, ele está selecionando. Então, vamos lá. Olha só, uma seleção. Então, todos os argumentos aqui eu vou colocar de verde, tá? Segundo Davi Coverdale, neurocientista britânico. Opa, então, ó, autor e especialização. Neurocientista britânico. Beleza? Qual que é a tese dele? O emprego do politicamente correto na linguagem tem destoado de quaisquer boas pretensões. Então, a pretensão, ela é positiva, mas o politicamente correto destoa disso. Beleza? Então, vamos lá. Segundo sociedade que possui uma linguagem... Opa, olha aqui, ó, linguagem dotada de um vasto vocabulário são mais desenvolvidas cognitivamente que aquelas com uma linguagem com vocabulário reduzido. Então, tá aqui, ó. Opa, peraí. Ele selecionou o que esse autor disse. O que esse autor disse? Esse autor está dizendo o quê? Que sociedades que têm mais vocabulário são mais desenvolvidas que sociedades com vocabulário reduzido. Quem está dizendo isso? Um neurocientista britânico, que é David Coverdale. Beleza. Quinte. Na linguagem. Ele trouxe um autor de renome para quê? Para esse pedacinho aqui da tese dele. Confirma? Confirma. Tá conectado? Tem a ver? Tem a ver. O autor, né, que é um neurocientista, tá dizendo o quê? Que sociedades tal. Bom, assim, eu só questiono um pouco. Gente, tá certo, tá? Primeiro, é Yuri? Não. Luiz Arthur, tá certo. Beleza? Beleza, fechou. Fechou, tal. Ninguém vai tirar ponto por você até agora, pelo autor e pelo que ele faz.
Beleza? Aliás, pelo autor, pelo que ele faz e pelo que ele diz. Ninguém vai tirar ponto de você disso. Mas você concorda comigo que se você pudesse mudar, você não colocaria esse cara aqui, Davi Converdade, como neurocientista? Por quê? Porque quem cuida da linguagem, geralmente, não estou falando que não é um neurocientista não, até, né? É um neurocientista que... Mas quem cuida mesmo da linguagem, e quem vai dizer que uma sociedade que tem mais vocabulário, ela é mais envolvida, não seria um antropólogo, não? Um sociólogo? Não seria um neurolinguista, porque o neurocientista está preocupado com o estudo dos nervos, né? Na parte, né? Tal. Linguagem e desenvolvimento da sociedade está mais ligada para antropólogo, sociólogo, esses caras mais porra louca. Concorda comigo? Então, não tô dizendo por quê? Porque é óbvio que para eu desqualificar o seu argumento, eu teria que provar que o David Covard, ele não atua na área da linguagem. Beleza? Eu teria que derrubar o autor de renome. Então, eu não posso derrubar o autor de renome porque eu teria que fazer uma pesquisa para provar que, na verdade, ele é neurocientista, especialista em tal e não tem nada a ver com linguagem. Só que, se eu fosse reescrever, eu ia colocar não um neurocientista, eu ia colocar um filósofo, um antropólogo, alguém mais ligado a quê? A desenvolvimento da sociedade por base um historiador. Beleza? Pegou? Entende? Então, Quinte, o argumento que ele selecionou está errado? Não está errado. Por quê? Porque o que o autor diz, o que ele diz que o autor diz, está conectado com a tese dele. E o que eu quero ver é isso. Como eu não tenho como abrir um processo para demonstrar... banca. Imagina agora lembra? Bastidores da correção. Banca. Eu sou a banca, no caso aqui é FGV. Não tenho como abrir um processo para dizer que o candidato falando de tal utilizou como argumento porque o David Covard, apesar de ser um neurocientista britânico, ele não fala nada sobre linguagem, a especialidade dele é o desenvolvimento da linguagem, não na linguagem que utiliza a sociedade, mas na linguagem porque na verdade ele atua dentro do campo da linguagem para tratar de pacientes que têm deficiência de fala e é por isso que eu não tenho como fazer isso. Eu, examinador. Então, eu não vou questionar se o neurocientista britânico realmente falou isso. Por quê? Porque o que você falou está conectado com a sua... O que você disse que ele falou está conectado com a sua tese. Então, não é o quê? Absurdo. Guarda essa palavra. Não é absurdo. Beleza? Show? Mas se eu fosse trocar, eu trocaria por... Segundo David Covardali, filósofo, filósofo não, antropólogo, qualquer coisa que tenha mais a ver com né? Beleza? Show? Pegou? Beleza. Agora vamos para... Essa é a parte que ele usou o autor. Então, o argumento que ele selecionou cuidadosamente, palavra cuidadoso, está conectado com a defesa do que ele expõe? Sim. Agora, defende o que ele expõe? Aí depende da conclusão. Assim, ao considerar o emprego do politicamente correto na linguagem, produz a redução do vocabulário. Então, tal prática implica necessariamente na redução da capacidade cognitiva da sociedade. Gente, o que vai me dizer se o meu argumento defende ou não? Agora, escreve, anota isso aí, vai. Escreve, anota aí, vai. Você tem que escrever. Por quê? Porque é isso que acontece na redação gabaritada. Então, na redação gabaritada, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, né? Pegar esse parágrafo. Aí eu tenho aqui, mas a conclusão. Isso demonstra que a falta de bli, 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 blá, 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 resulta no bli, 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 blá, blá, blá. Vou no parágrafo anterior. O que limita além de bli, 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 blá, 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 blá. Vou no outro parágrafo aqui, de conclusão. Lembra? Conclusão também é a argumentação. Essa frase é boa, anota aí. Conclusão também é argumentação, anotei, gostei.
Eu gosto dessas frases de impacto. Argumentação também é conclusão. Argumentação também é conclusão. Não, ao contrário, né? Conclusão também é argumentação. Ou seja, você vai usar isso aonde? Você vai usar isso também aqui. Então, volta para mim aqui. Então, na conclusão, ele faz a mesma coisa, ó. Em consequência, levada, assim pode-se verificar que blá blá blá, é possível implementar outros meios, blá blá blá. Opa, peraí. A parte dessa forma aqui, ó, dessa forma, tá vendo? Linha 25, 26. O dessa forma inicia a conclusão. Aqui, isso demonstra, na linha 18, inicia a conclusão desse parágrafo aqui. E assim você vai fazendo com todos. Então, perceba, isso aqui é a redação gabaritada de 5 linhas da NIT, tá? Então, perceba que utilizei o autor de renome, utilizei. O autor em si está me ajudando na defesa, mas a defesa está na minha conclusão. Então, pegou isso? Gente, peguei isso. Pronto. Se você pegou isso, meu irmão, agora a gente vai corrigir as redações que nem uma bala. Agora a gente vai corrigir as redações que nem uma bala. Por quê? Porque eram essas duas coisas que eu preciso mostrar para você. Então, pegou isso? Sim ou não? Tem como, né? Porque tá gravado. Então, tá aqui. Aí sim, aí eu tenho o quê? Eu não caio no carência de argumentos para defender a tese. Beleza? Estrutura frágil com argumentos previsíveis. Também não. Ideias pertinentes, mas repetitivas e pouco consistentes. Também não. Por quê? Porque eu trouxe um autor, o autor está conectado com a minha tese. Aqui eu vou pegar aqui, ó. O autor está conectado com a minha tese, que está bem lá no começo. Aí, ó. Tese e argumento. E a conclusão fecha os três. Isso é um texto argumentativo, dissertativo, em que o argumento, autor de renome, está em defesa do quê? Da minha opinião, daquilo que eu exponho. Beleza? Pegou o raciocínio? Então, isso aqui é o exemplo do que eu quero que você faça. Gente, o meu texto não está seguindo essa lógica. Então, isso aqui é o exemplo do que espero que você faça para tirar nota máxima sempre na FGV. Em abordagem ao tema. Show! Então, na introdução, você tem a tese. Em cada parágrafo, você tem o quê? Você tem a seleção dos argumentos em defesa dessa tese. O argumento, ele vai acontecer o que aconteceu com ele. Vai ficar ali, né? Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado? Tá. Mas o que defende é a conclusão do parágrafo. Porque todo parágrafo tem uma estrutura, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Todo parágrafo segue a estrutura padrão. Qual que é a estrutura padrão de um parágrafo? Eita, poxa. Passei do meu tempo. Qual a estrutura? Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão desse tópico frasal. Essa é a estrutura padrão. Então, aqui eu mostrei o desenvolvimento de verde. Então, desenvolvimento. E aqui eu mostrei a conclusão. O desenvolvimento do meu parágrafo, do meu tópico frasal, tá o quê? Aí esse aqui eu não mostrei, que é o amarelo. Esse aqui é o amarelo, mas eu não mostrei. Que seria da linha até a linha 9, né? É o primeiro período. Mas eu mostrei o quê? O segundo período, que tá aqui, ó. Segundo David Covard, neurocientista. O que ele fala tá ligado à linguagem. Beleza? E a minha conclusão tá ligado à defesa da minha tese. Pronto, fechou. Então, toda a redação gabaritada da FGV, você vai ver essa estrutura. Perfeitinha ou imperfeita. Mas você vai ver essa estrutura. Por quê? Porque ele está atendendo ao comando. Pegou? É o comando que manda. Beleza? Qual é o comando dele? Selecione cuidadosamente os argumentos em defesa da sua tese. Show? Então vamos para as próximas redações. Então, é isso que eu tenho para você hoje, meu querido.
E aí os erros são esses erros aí que agora a gente vai mapear aqui. Então, Luiz, eu já volto para você, tá? Vamos pegar aqui mais a Marta. Nos tempos contemporâneos, então a Luísa, o erro da Luísa foi o quê? Foi ela não ter colocado uma tese. Como a introdução dela não tinha uma tese, tudo que ela escrever dali para frente, eu não tenho com o que conectar, Luísa. Então, aqui, ó, voltando aqui, antes de eu entrar na próxima colega aqui. Então, a Luísa teve tese? Não, não teve tese, né? O debate sobre... a tese dela é o debate sobre o correto, o politicamente correto. Então, tudo que ela vai fazer vai ser o quê? Defender o debate? Não. A opinião dela é o debate? Não, né? Então, pegou a falha? Como ela errou na entrada, e aí eu continuei lendo o texto. Para quê? Não, vai que lá mais para frente ela coloca a opinião dela. Não, ela não pôs. Então, não tem tese. Se não tem tese, não tem como ela defender. Né? Aqui, eu vou trazer minha tese no segundo parágrafo. Então já está tudo errado, tudo jurado e realmente não merece nota máxima. Beleza? Aqui, o Luiz Arthur já começou com a tese, por isso que eu nem li o resto. Fui direto para pegar um argumento de exemplo. Agora eu verifico. Depois eu verifico se todos os outros parágrafos ele segue essa lógica. Se nesse parágrafo ele apresentar alguma coisa e concluir pela, né? E aqui ele trazer e concluir pela nota máxima. Mas só pelo que você já está vendo aí, já dá para entender que o cara manja bem do parangolê. Beleza? Agora vamos ver a Marta. Nos tempos contemporâneos, aí Marta, vírgula. Então, marquei um errinho. Depois do terceiro erro, começa a descontar os pontos de norma culta, tá? Ou se você tiver um erro de construção frasal. Se tu tiver um erro de construção frasal que prejudica a coerência, aí a banca já pena de imediato. Mas se for pequenos erros de pontuação, até 3 micro erros, assim, pontuação, situação, a banca deixa cagar. Nos tempos contemporâneos, a ideia do pensamento politicamente correto e politicamente incorreto tomou força em virtude do cenário político. Beleza? O que é isso? Ela está contextualizando pra gente. Contextualizou. Né? Tomou força porque... político. Beleza. Ok, show. Agora, qual a sua opinião, Marta? Com a perspectiva de defender as minorias, temos o politicamente correto em oposição a essa forma de pensar. Surge o politicamente correto. Aqui, nesse segundo parágrafo, nesse segundo período, eu tenho a tese dela. A tese dela está marcada aí. Com a perspectiva de defender as minorias, temos o politicamente correto em oposição a essa forma de pensamento, de pensar. Surge o politicamente incorreto. É a tese dela? É o que ela acha? Gente, aqui está bem claro, ó. Na atualidade, o emprego do politicamente incorreto tem destoado de qualquer boas pretensões. Ponto. Já começou dizendo a tese dele. Pá, depois, o que ele for falar depois aí é o quê? É alguma coisa para alimentar a tese, contextualizar, porque... Mas, enfim, a tese eu já localizei. Eu localizei nas primeiras linhas. Precisa ser aí? Claro que não. Pode ser no meio, pode ser na conclusão. Mas, aqui, eu li o primeiro parágrafo, o primeiro período, não, li o segundo período, também não achei a tese. A tese não está explícita, a opinião dela não é clara. Se a opinião dela não é clara, ela não seguiu o comando. Então, tudo que ela for escrever aqui para baixo, eu não vou conseguir conectar com o quê? Com nenhuma tese. Por quê? Porque ela está aqui, ó. A estrutura lógica que ela está adotando não defende. Então, quais são os 3 erros clássicos? Primeiro erro clássico, carece de mais argumentos para defender a tese. Ela tem tese? Segundo erro, estrutura frágil com argumentos previsíveis. Terceiro, ideias pertinentes, mas repetitivas e pouco consistente. Pegou? Caiu a ficha? Show de bola. Então, qual é o problema da Marta? O problema da Marta é que a introdução dela não é feita com a apresentação da tese. Então, Marta, vai fazer a introdução? É contexto, tese. Contexto, tese. Gente, quero trazer os argumentos que eu vou utilizar. Vai ficar repetitivo, chato, mas tem que ter contexto e tese. Beleza? Ou tese e contexto.
tese, contexto, contexto, tese, tese, contexto, contexto, tese. Mas tem que ter, claro, tá? Por quê? Porque essa é a sua opinião. O que você acha sobre isso? Tá bom? Então, adianta continuar lendo? Não. Por quê? Porque tudo que ela escrever já não é nota máxima. Beleza? Na obra literária, 1984, de George Orwell, na obra literária de 1984, de George Orwell, o regime ditatorial do Grande Irmão começa a adotar uma nova língua oficial, sumindo com muitas palavras, com o argumento de criar uma igualdade e acabar com as diferenças na sociedade por meio da linguagem e criando, o que ela está fazendo? Ela está fazendo justa posição e criando com o argumento de igualar, acabar com a diferença na sociedade por meio da linguagem, assumindo, tá vendo? Assumindo, criando. O que é isso aqui? Ela está fazendo, olha aqui, da linha 1 à linha 6, da linha 6, ela tem um período e duas orações subordinadas e duas orações reduzidas de gerúndio. Beleza? Deixa eu mostrar para você o recurso aqui, recurso agora. Nem tá na minha pasta, tá? Tá aqui na minha folha. Aqui, recurso fresquinho. Gente, é fresco. Então, recurso fresquinho. Quanto à progressão textual. Aqui, a gente vai falar disso, tá? Em outro momento. Vai ter só sobre progressão textual. Recurso fresquinho, O terceiro parágrafo de desenvolvimento possui um período apenas. O que é isso? Tal fato compromete a articulação do assunto, né? Por isso a nota é mantida. Então, perdi o recurso, tá aqui. Mas por que eu perdi o recurso? Aí a banca explica. O terceiro parágrafo, no seu caso, da Thalia Moura, é o primeiro parágrafo. O seu primeiro parágrafo tem um período só. E isso compromete o quê? Compromete a ausência de coesão entre parágrafos e a sequência lógica. E por quê? Porque em um período só em que você juntou várias ideias. Gente, o que eu tenho que fazer? Pontuar. Acaba com gerúndio e mete ponto. Por quê? Porque cada gerúndio desse não precisa. Então vamos lá. E outra. Criando o que é politicamente correto, o que pode ou não ser aceito socialmente. Gente, o que ela usou aqui? Né? Então volta aqui rapidão para mim. O que ela usou aqui? Ela começou o texto dela utilizando o quê? Utilizando o quê? Histórico, repetição, dados, exemplos, narrativas. Ela está usando o quê? Lógica, comparação. Qual o tipo de argumentação que ela está fazendo? Bom, gente, ela está dando, né? Ela está contando uma história de um livro, narrativa, não é isso? Né? Ela está falando que o livro de 1984, do George não sei o que lá, fala isso, isso e isso. Então, o que é que ela está fazendo? Ela está fazendo uma argumentação. Que tipo? Narrativa. Ela está dizendo o que o livro diz. Né? Ela está fazendo um disclaimer do livro. Né? Está fazendo uma resenha do livro. Bom, ela fez isso aonde? Ela fez isso para defender uma tese? Não. Então, ela não está fazendo um argumento. Então, não é um argumento em defesa de uma tese. Então, por quê? Porque primeiro ela dá a tese, depois ela conta a história do livro que vai defender essa tese. Ela fez isso? Não. Ela primeiro diz, um livro de 1984 tratou sobre isso, papapá, pipipi, papapó, ponto. O que eu espero na introdução? Eu espero a resenha de um livro? Não. Eu espero a história de um livro? Não. Eu espero argumentos na introdução? Também não. Né? Porque você pode usar que em 1964 George Orwell já falava sobre isso. Portanto, hoje, e aí você tem uma conclusão alinhada a um ponto de vista. É esse o caso? Não. Então ela começou a introdução dela trazendo o que diz no livro. E acabou, e deu ponto e vai para o parágrafo de desenvolvimento. Agora, que é o desenvolvimento. O que ela vai desenvolver? Ela tem tese? Não. Se ela não tem tese e o que ela trouxe foi uma resenha do livro, ela vai desenvolver o quê como argumento 1? Nada. Então ela está quebrando a lógica do texto dissertativo argumentativo.
Por quê? Porque na lógica do texto argumentativo, eu tenho contexto, tese, na introdução, aí eu tenho os argumentos, argumento 2 e argumento 3, nos parágrafos, em defesa desse ponto de vista. Aí cada argumento vai depender do que a banca pediu. Ora é um argumento convincente, ora é conveniente, ora é fundamentado, ora é não sei o quê. Então, e aí a gente vai treinar os vários tipos de argumentos que a FGV gosta. Tá bom? Mas aqui, nesse caso, eu tenho tese? Não. Eu tenho ela, na introdução, ela fez a tese? Não. Ela só trouxe a resenha do livro. Trazer a resenha do livro sobre determinado assunto, né? Que é o assunto aqui que está sendo tratado, não é fazer a introdução de um texto dissertativo argumentativo. É fazer a introdução de qualquer outra coisa, menos um texto dissertativo argumentativo e principalmente para concurso público. Beleza? Então, próxima redação aí do Wendel. Então, por isso que eu não continuo. Quinte, você vai continuar lendo a redação dela? Não, não precisa. Já não é mais nota máxima, já não atendeu a introdução. O resto é firula. Beleza? Tempos modernos requer desafios para a linguagem politicamente correta e incorreta. Que no passado, aqui tá borrado mesmo, assim, né? A foto, né? Que ficou legível. Que no passado da Cicela não havia distinção. Hoje, aí aqui tem um ponto, né? Hoje, se pronunciada é caracterizada como incorreta e ofensiva a determinado grupo. Assim, nos dias atuais, em tempos modernos, nos dias atuais. Olha a repetição, né? Então, qual é o erro lá? Ideias pertinentes, mas repetitivas. Ideias pertinentes, mais repetitivas. Vírgula. Cabe ao interlocutor pensar e refletir sobre as suas palavras proferidas, para que não sofra retaliações impostas a quem não pensa igual, ocasionando um cerceamento de ideias e discussões sem fundamentos. Bom, então, qual que é a opinião dele? Né? Então, tá aqui, ó, a opinião dele. A opinião dele é que cabe ao interlocutor, cadê? Onde? Cabe ao interlocutor pensar e refletir sobre suas palavras para que não sofra retaliações impostas a quem não pensa igual, ocasionando, né, ideias e discussões sem fundamento. Então, essa aqui é a tese dele. Aqui é a tese dele. Então, o que você acha sobre o politicamente correto e o politicamente correto? Olha, o interlocutor ele tem que, né, tem que tomar cuidado aí com o que ele fala para, né, ele não entrar numa discussão sem fundamento. Pegou? Vem cá, o que você acha sobre o politicamente correto e sobre o politicamente correto? Cara, cabe ao interlocutor pensar e refletir sobre suas palavras proferidas, para que não sofra retaliação. Interessante, defenda essa tese sua aí, defenda essa sua opinião. Ok, vamos defender. Agora eu vou para a defesa. Então, vamos procurar um argumento aqui. No passado, jornalista... Aqui, ó, no passado, história. Opa, história. Então, ele está onde? No passado. Ele está aqui, ó. Ele está na história. Aqui, ó, passado. Histórico. Repetição, fatos, dados. Tá vendo? Ó? No passado. Então, qual vai ser a argumentação dele? Ele vai trazer como era no passado. Então, ele vai fazer o quê? Uma comparação. Para mim, ele vai fazer uma história, né? Um histórico. Vamos lá, vamos ver se isso se confirma. No passado, escritores, jornalistas e pensadores utilizavam das figuras de linguagem como metáforas, então faltou o acento aqui, para redigir seus textos, a fim de promover, esse afim aqui é separado, né? A fim de promover e provocar o leitor reflexão sobre determinado assunto. Na verdade, ele está fazendo uma comparação, né? De como que era antes e como que é agora. Mas qual que é a tese dele? Cabe ao interlocutor o quê? Pensar e refletir. Tá, então beleza. O interlocutor. Então, são duas pessoas conversando. Então, eu vou pensar e refletir para que eu não entre no negócio. Beleza. Mas no passado, os escritores, que é o interlocutor, né, e autores e tal, eles o quê? Eles usavam metáforas, blá, 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 para fazer o quê? A reflexão. Show. Vamos lá. Afirmando
aquiesça, defendendo a minoria marginalizada da população. O criador de um texto provocador passou a ser cancelado, que consiste no método de exclusão de ideias e pessoas, utilizando ataque coordenado para neutralizar o indivíduo que para fora daquele ciclo de pessoas. Ponto. Então, peraí. Da linha 9 à linha 19, só tem um período. Então, mesma coisa da colega anterior. Aí, quiser que eu leia aqui, né? O terceiro parágrafo possui um período apenas. Beleza? Show de bola. Ok, presta atenção. Qual que é a tese dele? Cabe ao interlocutor pensar e refletir sobre suas palavras proferidas para que não sofra retaliação imposta a quem não pensa igual. Qual foi o argumento que ele está utilizando? Que no passado os escritores usavam metáforas, figuras de linguagem para fazer as pessoas refletirem. Porém, com essa nova concepção do politicamente correto, aqui ó, tô bem aqui ó. Aqui ó. Porém, com essa nova percepção do politicamente correto, promovida por ideologia partidária a fim de ganhos políticos, afirmando que está defendendo a minoria marginalizada. Tá vendo aqui? O criador de texto provocador passou a ser cancelado. Então aqui, ó. Aqui é que tá. No passado fazia isso, mas hoje quem faz isso passa a ser cancelado. Qual que é a tese dele? Cabe ao interlocutor pensar e refletir sobre suas palavras. Olha, no passado, os escritores, eles usavam metáforas. Hoje, se eles fizerem isso, eles são cancelados. Agora, conecta essas duas coisas. Antes, usavam metáforas e faziam isso. Hoje, se fizer, é cancelado. Junta essas duas coisas para quê? Para que o interlocutor pare e pense. Não, Quinte, ele não falou nada sobre isso. Não, ele não falou. Ele terminou como? Ele terminou trazendo as consequências. Qual a consequência? Na verdade, ele terminou explicando o que é o cancelamento, que consiste no método de exclusão. Então, aqui ele vai dizer o que é o cancelamento. Opa, então peraí. Essa comparação de um texto no passado que usava isso, para hoje, esse texto ter como consequência o cancelamento, estar em defesa do ponto de vista dele, cabe ao interlocutor para parar e refletir sobre suas palavras preferidas? Aí a resposta é não. Por quê? Porque tem um vácuo aqui. Como que ele preencheu esse vácuo aqui? O colega preenche esse vácuo como? Explicando, ó. Como é que ele preencheu o vácuo? Assim, ao considerar o emprego, reduz o papapá. Opa, então ele explicou. Tem destoado de quaisquer boas pretensões. Por quê? Porque a boa pretensão era o quê? Era nananã. Aqui tá fazendo o quê? Tá reduzindo o vocabulário. Então a pretensão é boa, mas destoa dessa boa pretensão. Pegou? Porque reduz a capacidade cognitiva. Então, ó, é esse pedaço aqui, lembra que eu falei? Que o argumento tem que ter a parte que ele explica. Tem que ter a parte que o autor defende. Pegou? E não é isso que aconteceu. Então, não foi isso que o Wanderson fez. Por quê? Porque o Wanderson faz a comparação e já traz a consequência de quem fizer um texto metafórico hoje. Ele vai ser cancelado. O que é ser cancelado? É isso. Tá, mas o que isso tem a ver com o autor que cabe ao interlocutor parar para refletir com as palavras proferidas? Ele não conectou. Se ele não conectou, as ideias não estão o quê? Conectadas. Ele utiliza de uma comparação de como era antes, de como que é hoje, e até explica, né, o que é cancelamento, mas o argumento dele não está em defesa do ponto de vista. Beleza? Pegou? Essa é a falha do desenvolvimento dele. Acabou? Acabou.
Esse é o último texto. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado do nosso encontro, da nossa live 229, que muitas e muitas fichas tenham caído, despencado na sua cabeça. E eu espero você na nossa live 230 para a gente trabalhar mais um tema poderoso voltado aí para a banca FGV. Com essas duas lives, eu fecho a parte de abordagem ao tema e já vou para a parte de progressão textual, tá bom? E aí a gente vai para progressão textual. Se você quer participar do nosso programa, é só você entrar no grupo Telegram, 100% gratuito, pegar a redação que eu envio lá toda semana, fazer, enviar. Ai, gente, tá com vergonha. Irmão, Wanderson Souza, eu nem sei se esse cara é homem, mulher, papagaio, periquito. Nem sei se Wanderson é Wanderson, pode ser Gabriel. E nem sei se Wanderson Rocha é o Wanderson Rocha mesmo, pode ser Letícia Rocha. Ou seja, para mim, ó, esse nome aqui não quer dizer nada. Por quê? Porque não é você. Então, assim, usa um pseudônimo. Cara, lá no grupo do Telegram eu sou o Alberto João. Pronto, Alberto João assina, acabou. Ninguém precisa saber se você é uma mulher, para papagaio, periquito. Agora, você tem que escrever. Beleza? Então, tá no grupo é para escrever. Enviar suas dúvidas. Beleza? E aí a gente vem. E aí, amanhã eu volto com a live 230. Beijo no seu coração e a gente se vê lá. Se gostou, põe aqui nos comentários, compartilha e manda pra geral. Gostei do mandar pra geral.